Agora, gente, a gente vai comentar algumas redações para vocês entenderem onde estão os elementos que pertencem a cada parágrafo, para vocês entenderem como é que a gente monta uma proposta de intervenção. O bacana da gente ter acesso a essas redações é para que vocês vejam e visualizem como o aluno consegue fazer a defesa do argumento, consegue apresentar suas ideias, consegue articular os conectivos de ligação, consegue fazer uma contextualização. Então, assim, essas redações aqui, elas não são com 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Por quê? Porque a maioria dos textos hoje de dissertação, eles vêm no formato de 30 linhas, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia geral sobre o texto, porque vai ter repertório, vai ter todo direitinho. Eu vou ler com vocês inicialmente, eu vou lendo e vou destacando os principais elementos para que vocês possam entender, tá bom? E aí é importante que vocês vejam também, consigam recapitular aquelas partes que compõem cada parágrafo. Então, a introdução, a professora falou que começa com a contextualização, aí vem em seguida do tema e da tese, depois vem os argumentos e o desfecho. Pronto, a gente vai identificar todos esses elementos agora dentro dessa redação, tá bom? Então, acompanhem, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês um tema que é super interessante, que é sobre os perigos da automedicação na sociedade brasileira. Então, é um tema do eixo saúde, mas que, de certa forma, envolve diretamente a sociedade. Total, tá? Então, vamos lá. Tem aqui na obra, a obra O Espelho, do realista Machado de Assis, retrata a individualidade forjada do ser humano. O olhar que não sente, a aura doce do semelhante vai à procura do espelho. Pronto, então até aqui, ó, eu tenho a minha contextualização, tá? Aí agora ele vai relacionar esse repertório com o tema. Na contemporaneidade, a fragilidade dos indivíduos observada na literatura de Machado de Assis assemelha-se aos perigos da automedicação, evidenciando o uso indiscriminado de fármacos na sociedade brasileira. Pronto, ele já identificou aqui o tema e ele já se posicionou. Quando ele coloca, por exemplo, os perigos da automedicação, ele quer combater ou ele quer assegurar? Ele quer combater, porque são os perigos, né? Assim, percebe-se que a inadimplência estatal, no que tange à inexigibilidade legislacional, e que a inócua formação socioeducacional da coletividade atuam como catalisadores expressivos desse imbróglio social. Então, o que eu posso colocar? Aqui, gente, ó, é a minha ideia 1 do viés estatal, tá? Então, meu D1 eu vou falar sobre isso. E, quando eu falo a inócua formação socioeducacional, é o meu D2, tá? Que é para eu dizer que a população tem uma educação, tem uma formação socioeducacional precária, que é baixa, e isso compromete o entendimento dela de como fazer uso desses medicamentos, tá bom? Que já é um erro, né? A gente se automedicar, porque segundo os especialistas da saúde, a gente só deve se medicar em relação a dores que são consideradas de baixo impacto e que são repentinos, né? Algo que for muito recorrente, o ideal é que você procure um médico e a partir dali você possa ter um diagnóstico. Muito bem. Aí logo em seguida, gente, observe. Então, o meu D1 vai ser a inadimplência estatal e o meu D2 vai ser a questão da minha formação socioeducacional comprometida. E isso aqui ele coloca como uma espécie de desfecho. Muito bem. Aí vamos agora para o nosso D1, que é aqui. Ele vai iniciar com conectivo de início, ó. Vou apagar só essa parte aqui para facilitar aqui o entendimento da outra, tá? Então, ó, aqui o argumento 1 e aqui o argumento 2. O meu conectivo de início vai ser convém evocar em primazia, então esse aqui é meu conectivo. Como ele vai falar sobre a inadimplência estatal, ele coloca a culpabilidade do poder público relacionada à ínfima quantidade de políticas exequíveis de punibilidade da venda desmedida de drogas ilícitas no Brasil. Pronto. Aqui ele vai falar sobre a culpa do Estado, que é a mesma coisa que inadimplência. Aí ele coloca: nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, preconiza o dever do Estado em assegurar a inviolabilidade do direito a uma saúde digna da sociedade fraterna. No entanto, o governo não exerce seu papel de modo adequado, haja vista a inaplicabilidade de prerrogativas defendidas na Carta Magna. Na Magna Carta, que é a mesma coisa, cenário marcado pela precariedade no serviço de saúde pública, a exemplo da escassez de profissionais qualificados e do sucateamento hospitalar. Agora ele vai fazer a defesa do argumento, que é relacionar o repertório com o tema.
Esse panorama é agravado pelo gerenciamento disfuncional dos mecanismos fiscalizatórios, uma vez que a ampliação do acesso populacional a medicamentos sem prescrição médica maximiza seu uso de forma indevida. Dessa forma, a inércia governamental, reflexo do falho engajamento em medidas assecuratórias, ocasiona a preterição da prescrição médica em prol do autodiagnóstico, potencializando os índices de intoxicações no âmbito social. Perfeito. Então, vejam aqui, que foi uma redação que ele falou um pouco sobre as falhas do Estado e ele trouxe um repertório que, de fato, mostra sobre isso, que é o artigo 196, o artigo específico da saúde. Você poderia ter colocado o artigo 6º, que é mais aberto, que fala sobre todos os direitos sociais, mas ele trouxe o artigo específico da saúde, que é o 196. Aí agora ele vai falar sobre a ideia 2. Qual é a ideia 2? Se eu falei sobre esse, a ideia 2 vai ser sobre a deficiência na formação socioeducacional. Conectivo de adição, outro sim. Aí ele começa, outro sim. Cabe salientar que a incipiente construção educacional de muitos brasileiros, sobretudo no concernente à utilização irracional de fármacos, intensifica a persistência do quadro de automedicações na sociedade. Sob esse viés, o filósofo Theodor Adorno, baseado no conceito da indústria cultural, afirma que o capitalismo molda os indivíduos e produz a degradação das relações interpessoais. Nesse sentido, a apatia da coletividade atua no fortalecimento da proposta de Adorno. Perspectiva observada na debilidade do desenvolvimento de um senso crítico, aspecto que reforça a vulnerabilidade psicossocial frente à banalização das polimedicações exercida pelas grandes indústrias farmacêuticas. Logo, parágrafo de desfecho. A alienação do ser, fruto de uma mentalidade modernista, arraigada nos inesgotáveis ideais de felicidade e no imediatismo, corrobora a dependência química, acentuando a resistência biológica de micro-organismos como vírus e bactérias. Perfeito. Observem que aqui ele utilizou como repertório que é uma citação, que é uma teoria do Theodor Adorno, que é a teoria da indústria cultural, e ele faz a explicação e logo em seguida ele associa com o tema, o que é muito bom, que é isso que eu quero que vocês façam lá no dia da prova. Vocês precisam citar um repertório e logo em seguida associar ele junto com o tema, tá bom? Aí vamos para a conclusão. Lembram que a conclusão sozinha vale um critério de avaliação? Muito bem. Qual foi o conectivo que ele colocou aqui? Ele colocou mediante os fatos supramencionados, tá bom? Mas vocês poderiam ter colocado portanto também, que não está errado. Aí ele já vai colocar aqui a proposta, urge que o governo promove e proporcione a implementação de políticas exequíveis acerca da venda desmedida de drogas lícitas. Então, vamos lá. Quem é o meu agente? O governo. Qual é a minha ação? Promova e proporcione a implementação. Qual é o meu modo? Por intermédio do aumento dos investimentos nas áreas de estrutura hospitalar e de qualificação dos profissionais da saúde. Aí aqui, detalhamento, uma justificativa. Assim como a ampliação de medidas fiscalizatórias. Agora, a finalidade. Qual é a finalidade? O efeito? Com o intuito de reduzir o acesso a fármacos sem prescrição médica. Aqui, gente, quando ele faz esse período, é o que a gente chama de segunda proposta, porque se ele apresentou 2 ideias, ele vai trabalhar com 2 propostas. Aí ele colocou, concomitantemente, faz-se mista que a escola, que é o outro agente, aliada à família, oriente e eduque os jovens por meio de transmissão de princípios éticos de responsabilidade, desde a tenra idade, ou seja, os primeiros anos de vida, tá? Bem como a utilização de feiras e atividades lúdicas nos ambientes escolares, objetivando fomentar a criticidade dos indivíduos a respeito das facetas da automedicação, em uma conjuntura que se afasta da busca excessiva pelo espelho, retratada no Machado de Assis. Professora, o que seria esse Machado de Assis? É exatamente isso aqui, gente, a obra que ele citou lá na introdução, ele retomou na conclusão, que é o que a gente chama de retomar a contextualização inicial. Por que eu preciso fazer essa retomada? Para que lá na minha competência 3, que fala sobre coesão e coerência, eu mostre que o texto está todinho encaixadinho, tá? O que eu citei no início, eu vou retomar no final. Por isso que é importante vocês fazerem essa relação direta, tá? Muito bem. Aí aqui, gente, coloquei outra redação para a gente poder analisar, fazer o mesmo exercício, identificar os elementos de cada parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Introdução, contextualização, tema e tese, argumentos e desfecho. Desenvolvimento 1 e 2, conectivo,
Tópico frasal, que é a ideia que eu vou trabalhar dentro do parágrafo, seja ela de Estado ou de sociedade. Logo em seguida, o repertório sociocultural, que é a área do conhecimento que vai legitimar a tua informação. E logo em seguida, associar esse repertório junto com o tema, beleza? Muito bem. Então, bora lá. Esse tema aqui é sobre proteção à maternidade e atendimento humanizado no Brasil. Então, bora lá. O documentário brasileiro, O Renascimento do Parto 2013, chama a atenção para mais uma violência sofrida pela mulher, a violência obstétrica. À luz desse enredo, constata-se como desencadeadora do indigno cenário a precariedade do atendimento humanizado na rede de saúde do Brasil, que recai em especial sobre o comprometimento da proteção à maternidade. Com efeito, urge debater esse dilema em voga no país a partir da formação e da qualificação profissional, bem como da carência de fiscalizações e de denúncias sobre tal ocorrência. Então, a minha contextualização é isso aqui, ó, do documentário, vai até aqui, primeiro período. Logo em seguida, ele associa o tema, quando ele fala aqui sobre a precariedade no atendimento humanizado. Quando ele fala precariedade, já dá uma ideia de problema. Então, ele está assegurando ou ele vai combater? Ele vai combater. Quais as duas ideias que ele vai trabalhar? A primeira, formação e qualificação profissional, tá? Comprometidas. E a segunda, carência de fiscalizações e de denúncias. Então, aqui vai ser o meu D1, tá bom? Para falar sobre o Estado. E aqui vai ser sobre o meu D2, para falar sobre a carência de fiscalizações. Não, aqui o D1 é para falar sobre a parte social. E aqui o D2 ele vai falar sobre a parte estatal, em que ele falha onde? Exatamente na questão de denúncias, tá? Logo em seguida, a gente vem para o D1, ó. A gente vai identificar aqui agora todos os elementos. O conectivo. Vale destacar, a princípio, a intrínseca relação entre as condutas profissionais e a persistência do contexto degradante na saúde nacional. Nesse prisma, de acordo com o obstetra francês Michael Odente, para mudar o mundo, primeiro é necessário mudar a forma de nascer. Todavia, a mudança preconizada pelo médico acontece de forma leniente na sociedade brasileira. Haja vista a formação e a qualificação dos trabalhadores ainda ser pouco centrada na humanização dos serviços direcionados à mulher durante a gestão, o parto e o puerpério. Em vista de uma capacitação, tanto nas universidades quanto nos hospitais, negligente e regida pela lógica capitalista, pautada na rapidez e no lucro, os seres maternos são constantemente vítimas de práticas desrespeitosas, a exemplo da violência física, psicológica, verbal ou simbólica, além da privação de direitos, como autonomia sobre seus corpos e a liberdade de escolha. Muito bem. Então, aqui qual foi o repertório que ele utilizou? Exatamente esse aqui, ó, do médico. Cadê que ele colocou o médico? Pronto, vem aqui o médico, tá? Que ele fala sobre uma teoria dele, uma fala dele, um discurso dele. Logo em seguida ele relaciona com o tema. Acho que a pergunta que vocês se fazem é o seguinte, professora, lá no dia, será que eu vou lembrar desse repertório, um repertório tão específico? A gente vai ver daqui a pouco alguns repertórios que eu trouxe para vocês, que são algumas citações, alguns repertórios prontos, que servem para vários temas que vocês podem usar no momento de emergência, tá bom? Aí vamos agora para o desenvolvimento. Aí tem aqui o conectivo de adição. Agora ele vai falar sobre o quê? Se no D1 ele já falou sobre a parte social, agora ele vai falar sobre a parte do Estado, tá bom? Então tem aqui, vai falar aqui, essa renda conjuntura ainda é mantida pela desatenção dos órgãos públicos. Então aqui ele vai falar agora, ó, sobre o viés estatal, tá bom? Aí que conectivo, diante disso, ó, o repertório que ele vai usar, uma citação. O filósofo iluminista Jeremy Bentham consigna que quando um crime não é correspondido com uma punição assistiva, verifica-se uma banalização do delito. Na esteira desse pensamento, é evidente que um dos fatores pelo qual a proteção à maternidade é comumente insultada consiste na insuficiência do poder público, tá? Mormente dos conselhos da classe e do Ministério da Saúde. Sob esse viés, salienta-se a má fiscalização de modo a punir os atos desumanos no atendimento, assim como a ínfima disposição de canais de denúncia mais específicos, céleres, que atestam desamparo estatal à mulher e também um desestímulo à contestação da violência sofrida por ela. Por conseguinte, perpetua-se uma série de procedimentos desnecessários, agressivos e invasivos que ameaçam a segurança não só da mãe, como também do feto.
Então, observem aqui que ele fala um pouco sobre o Estado, no sentido de que, muitas vezes, além de tentarem descaracterizar o crime de violência obstetrícia, né, as mulheres muitas vezes não são ouvidas de forma adequada. Aí vamos ver agora a conclusão, para a gente entender qual foi a proposta de intervenção que ele colocou como solução para o problema. O conectivo foi inadiável, pois, poderia ter colocado, portanto, ficaria melhor, que é o Ministério da Educação, que é o agente, como órgão fundamental na formação moral dos cidadãos, aí aqui a ação, promova a extensão de condutas mais humanizadas na saúde do Brasil, sobretudo para proteger e preservar a maternidade. Aí o modo, começa aqui, mediante a ampliação de disciplinas práticas voltadas para a temática das universidades e cursos de capacitação dos profissionais atuantes em hospitais, com o fito de garantir às mulheres o respeito à orientação e assistência devida, antes, durante e após o parto. Ademais, compete ao Ministério da Saúde melhor amparar os seres maternos e coibir a continuidade dos maus atendimentos, por meio de uma intensa fiscalização, em sinergia com os conselhos de classe, e dar exigência da tipificação como crime dessas práticas nocivas, a fim de que sejam melhor identificadas e punidas, visando assim preservar a segurança do ser materno e a naturalidade do nascimento de seus filhos. Aí agora ele vai retomar ao que ele citou lá na introdução. Vamos relembrar? Ele colocou o quê? Documentário. Aí ele retoma aqui, Dessa forma, poderá-se suprimir essa grave realidade obstetrícia ao filme documental. Perfeito, redação maravilhosa, tá? Eu tenho certeza que lá onde dá a próxima fazer uma redação melhor que essa daqui. Muito melhor, vocês vão tirar a nota assim, incrível, tá? Vocês sabem que a nota máxima é 20, mas o ideal é que vocês consigam tirar pelo menos acima de 16 pontos para ficar tranquilo e não precisar de recurso nem nada disso, tá bom? Como eu tinha prometido já em aulas anteriores sobre essa questão do repertório sociocultural, são as ideias que a gente vai trabalhar dentro do texto, para quando vocês estiverem precisando, né, de uma informação para colocar no texto e não conseguirem lembrar de alguma específica. Aí eu vou falar para vocês hoje de algumas alusões históricas e de algumas citações, tá bom? Então vamos lá. A alusão histórica vocês podem usar dentro do D1, tá bom? Se vocês quiserem. Que é quando eu pego o tema, gente, e eu centralizo ele da seguinte forma. Eu digo a repercussão dele, eu digo como ele começou no passado, esse tema, e como ele repercute aonde? No presente. E aí, sempre que você colocar uma alusão histórica, é importante que você coloque uma marca de tempo. Então, você colocar ou o ano, ou a época, ou o século, tá bom? Para legitimar a sua informação. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a Era Vargas. O período em que Getúlio Vargas permaneceu no poder, entre 30 e 45, foi marcado por muitas transformações sociais, culturais e principais políticas. Ao mesmo tempo que ele permitiu que mulheres brasileiras votassem em 32, que já foi uma conquista, né? Ele foi responsável pela ditadura do Estado Novo de 37 a 45 e a criação do Departamento da Imprensa e Propaganda, que serviu como instrumento de censura e propaganda do governo durante o regime. A Era Vargas pode se relacionar com assuntos sobre direitos trabalhistas, né, porque foi na Era Vargas que ele inseriu a questão da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Então, todo tema que fale sobre a questão da ausência de direitos, assédio moral, ou qualquer tipo de temas relacionados ao trabalho, vocês podem colocar isso aqui, tá bom? Que foram garantidos o desenvolvimento industrial, que foi a substituição dos homens pelas máquinas, como a criação da Petrobras, por exemplo. Ainda é possível relacionar a censura, a ditadura e a violação da liberdade de expressão. Pronto. Então, temas relacionados a essas temáticas vocês podem colocar, tá? Aí agora a gente vai para a crise de 29, que é também uma alusão histórica que vocês podem usar na redação, que fica muito bom, tá? Então, o que a gente pode colocar aqui sobre a crise de 29? Foi o fim da Primeira Guerra Mundial, que tornou os Estados Unidos a principal economia do mundo, visto que os países europeus estavam desfachados pela guerra. Então, isso aqui já é um contexto que vocês podem colocar para se referir que foi um momento muito delicado também, e que tem total relação determinante com a questão do capitalismo, tá? Aí tem aqui, grande era a expectativa dos americanos com relação à compra e venda, uma vez que surgiu a propaganda do American Way of Life, sonho de vida americano baseado no bem-estar e incentivando o consumo no país. Quando esse consumo é estimulado, isso começa a gerar várias consequências nos americanos, tá? E esse tipo de modelo de consumismo acaba sendo também copiado por outros países, tá? Entretanto,
Ainda que o consumo estivesse alto, ele não era capaz de absorver todas as mercadorias produzidas, que é o que a gente chama o quê? De grande demanda capitalista. Né? A população queria consumir mais e as mercadorias não estavam prontas, porque o mercado não tinha preparo para atender essas demandas populacionais, tá bom? Além disso, um crescente processo de mecanização da produção ocasionou a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que foi a mesma coisa que a gente passou também recentemente, acho que há uns 2 anos, quando as concessionárias tiveram uma queda na produtividade, né, de carros, uma vez que durante a pandemia, por conta do distanciamento social, muitos operários não podiam estar lá trabalhando, né, muitos colaboradores, por conta da questão da pandemia, tá? A depressão econômica provocou desemprego, fome e pobreza, consequências que podem ser relacionadas à temática da redação do Enem também. Além disso, muitos americanos ficaram com a sua saúde mental prejudicada, o que provocou uma onda de suicídios. Então, assim, uma parte dos americanos ficou com esse abalo emocional e isso gerou uma série de suicídios. Então, vocês podem colocar e relacionar na redação. A alusão histórica mais geral que dá para você colocar em relação a trabalho, a mudanças, a um novo modelo de sociedade que surgiu é a Revolução Industrial. Lembrar que tem mais de uma, tá? Mas aqui eu coloquei a primeira. A terceira, que é a Revolução Técnica Informacional, vai se referir ao avanço da globalização e surgimento da internet, que é para vocês se referirem a tudo voltado para essa parte mais globalizada, tá bom? Essa daqui, ó, do século XVIII, foi considerada um período de intensa transformação no sistema produtivo, principalmente na Europa. Essas mudanças, como a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas, foram marcantes naquela época e influenciam a sociedade até os dias de hoje. Então, foi o momento em que teve uma mudança no quê? Botem aí, no tipo de mão de obra, tá? Porque até antes da Revolução Industrial, a mão de obra ela era totalmente o quê? Rural. Depois ela passou a ser o quê? Operária. Que teve aquela expressão, né? A substituição do homem pela máquina, tá bom? Então, vocês podem colocar isso também na redação, que fica bom. Apesar da Revolução Industrial ter marcado o desenvolvimento da indústria, tá? Ela trouxe consigo o crescimento do consumismo, problemas de poluição e sustentabilidade, exploração do trabalhador e desemprego, do homem que foi substituído por máquinas. Além disso, a produção em larga escala de produtos e a necessidade de trabalho de muitas horas pode se associar ao problema da obesidade, a questão do sedentarismo, e também, de certa forma, fez com que as pessoas começassem a desenvolver problemas emocionais por conta dessa quantidade de horas trabalhadas, certo? Muito bem. Aí a gente vai agora para o governo de JK. O governo de JK, Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961, e seu governo foi marcado pelo quê? Por mudanças significativas na sociedade brasileira, como a construção da nova capital Brasília. Sempre que a gente falar sobre JK, vocês vão lembrar sobre o quê? Sobre essa expressão aqui, ó, indústria do carro, tá? Seu plano de ação era de 50 anos em 5, que tinha como meta trazer desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Ele fez grandes investimentos, principalmente na indústria automobilística, fazendo com que desse mais alternativas e opções de meios de mobilidade, tá? Além disso, foi responsável pela implantação do sistema rodoviário no país, que apesar de possuir baixo custo a curto prazo, não é o mais adequado pela extensão do território do país. Este tipo de alusão é muito pertinente para discussões sobre mobilidade urbana, tá bom? E tudo relacionado também à questão das rodovias, tá bom? Temas que falam sobre rodovias, sobre carro, sobre o poder aquisitivo, vocês podem colocar também nessa alusão histórica. Muito bem. Aí agora a gente vai falar sobre o imperialismo no século XIX, que foi o momento de expansão territorial da Europa em busca de consumidores para comprarem seus produtos pós-revolução industrial, além da matéria-prima e mão de obra barata, uma desvalorização da mão de obra naquela época, tá? Territórios da África e da Ásia serviram como colônias de exploração, e no caso dos países africanos, a Conferência de Berlim foi um evento que repartiu os países do continente de acordo com os interesses europeus, o que causou intensos conflitos e guerras entre grupos nas regiões. Além disso, temáticas que vocês podem usar
para essa alusão histórica, relacionados ao sentimento de superioridade dos colonizadores, serviu como justificativa para a xenofobia, exploração do trabalho escravo. Somado a isso, havia ainda o preconceito racial e também o preconceito linguístico. Para vocês verem, ó, como esses preconceitos, eles não são o quê? Como eu falei em aulas anteriores, eles não são problemas recentes, são problemas do passado e que a gente tem como o quê? Como legado e a gente tem como herança, tá? São problemas que a gente herdou até hoje. E vamos falar sobre a peste negra agora, que é uma alusão que você pode relacionar a uma questão de saúde, tá? Foi um surto de peste bubônica que atingiu todo o continente europeu no período de 1347. E acredita que essa doença tenha surgido na Ásia Central, sendo levada por comerciantes genoveses que estavam na região da Crimeia. Por conta da sua expansão em um grande território, ela foi considerada uma pandemia. Os relatos daqueles que viveram no período da peste contam sobre a quantidade de mortos que sucumbiram a essa doença e o desespero das pessoas que fugiram ou isolavam-se como forma de garantir a sua sobrevivência. Então, aqui, ó, nessa época, já se instalou-se a cultura do medo, que é típico de pandemia, que foi o que aconteceu também na pandemia do Covid-19, tá? Pronto. E acredita que esse surto pode ter causado a morte de 50 milhões de pessoas. Essas pessoas que morreram, muitas porque tinham pegado a peste, ficaram também com a sua saúde mental muito comprometida. E isso fez com que muitas delas, de fato, morressem mais rápido, tá? Muito bem. Aí vamos falar agora sobre o período de colonização, que é a última alusão histórica, para a gente fechar essa parte de alusões, que fala sobre o período de colonização, que é isso. Sempre que vocês forem falar sobre o período de colonização, vocês podem se relacionar a temas sobre o viés social. Porque foi no período de colonização que foi imposto um modelo de sociedade, tá? Foi imposto um modelo de sociedade. E esse modelo de sociedade, ele, na verdade, reflete muitos comportamentos e condutas que a gente tem até hoje no nosso meio social. Então, o período de colonização foi iniciado no século XVI pelos portugueses e implantou-se no Brasil uma cultura de base patriarcal, eurocêntrica e cristã, a qual justifica a aversão àqueles que não se encaixam no padrão prestigiado. Então, vocês podem colocar o seguinte, quando eu falo base patriarcal, quando eu falo base patriarcal, é para me referir à família tradicional, tá bom? A questão do conservadorismo, tá bom? Conservadorismo, pronto. Que só registra como legítimo casais e famílias héteros, tá? A eurocêntrica é quando eu tenho uma superioridade do branco sobre o negro. Então, aqui instalou-se o quê? O racismo. E a cristã, mesmo o Brasil sendo um país laico, foi imposto que a sociedade seguisse os dogmas da Igreja Católica. Então, a partir desse momento aqui, eu posso dizer que se instalou também no passado e persiste até hoje a intolerância religiosa. Prontinho. Então, vocês podem usar o período de colonização para se referir a todo e qualquer tema que fale sobre sociedade e sobre problemas que começaram no passado e que persistem até hoje, certo? E aí, logo em seguida, a gente vai falar um pouco sobre as citações no texto. Até já!